Deuteronômio. Deuteronômio 29, 29. Eu quero falar hoje dos elementos essenciais que vão nos fazer conhecer, aplicar e desfrutarmos da vontade de Deus. Tudo isso vai nos fazer enxergar que às vezes a gente quer tanta coisa e são nas coisas mais simples que Deus se manifesta e nas coisas mais simples que Ele vê reservado e tem reservado para nós, e que às vezes a gente pensa que é simples, mas é uma grandeza enorme ali. Deuteronômio 29, 29 é um texto muito conhecido, em que a gente usa às vezes como um jargão, né? As coisas reveladas são para Deus, para a gente, as não reveladas são para Deus. Mas há um contexto muito especial aqui, nessa fala, e ao final eu vou chegar nesse ponto. Diz o texto: as coisas encobertas pertencem ao Senhor, nosso Deus. Porém, as reveladas nos pertencem a nós, a quem mais? E a nossos filhos, para quanto tempo? Para sempre. Para quê? Para que cumpramos todas as palavras desta lei. Novamente, vamos ler? As coisas encobertas têm um dono, pertencem ao Senhor nosso Deus. Porém, as reveladas nos pertencem a nós e a nossos filhos para sempre, para que cumpramos todas as palavras desta lei. Nosso Deus e Pai, esta é a tua santa palavra. Prepara os nossos corações para que possamos entender e aplicar dia a dia em nome de Jesus. Amém. Não poderia ser diferente estabelecer o tema que o próprio Moisés já coloca para nós aqui, que é a vontade de Deus. Mas como assim, pastor? Onde o senhor está vendo a vontade de Deus aqui? A gente vai entender isso claramente no decorrer do texto, da mensagem e na aplicação final. Então, esse tema é, sem dúvida, um dos temas mais debatidos e conflitados das Escrituras. Por quê? Porque uma das maiores coisas que a gente mais deseja como cristão é conhecer o futuro, é saber o que nos vai acontecer amanhã, é descobrir se a nossa oração está na pauta, se o nosso pedido está no dia seguinte na ponta da mesa do Senhor, para que Ele possa nos conceder a resposta que tanto desejamos. Mas, sobretudo, para descobrir se aquilo que a gente tanto deseja, tanto almeja, está em alinhamento com aquilo que Ele tanto deseja e já pré-estabeleceu para a nossa vida desde a fundação do mundo. Então, é um tema muito debatido, conflitante, e os estudiosos definem a vontade de Deus como sendo o seu querer em relação a todas as coisas. O que é isso? Não existe nada que esteja em atividade no universo que ele não saiba ou que não tenha total controle. Os estudiosos entendem que a vontade de Deus se resume nisso, que não existe nada neste exato segundo acontecendo no universo e entre as milhares e milhares e milhões de pessoas, habitantes da Terra, que Deus não saiba e que não esteja sobre o seu total domínio. Ou seja, Deus sabe de todas as coisas, em todos os lugares, em todos os tempos, e o amanhã está sob o controle dele. Tudo o que acontece, irmãos, portanto, no plano geral, ou seja, no mundo e na história da humanidade, tudo, absolutamente tudo, se encaminha e se desenvolve conforme a sua vontade e o seu querer.
Se alguma coisa está acontecendo nesse exato momento em alguma parte do mundo com alguém, isso está se desenvolvendo e se encaminhando porque Deus e sim permitiu que se encaminhasse e acontecesse. Tudo, nesse exato momento, se a terra está girando, é porque Deus está fazendo com que isso aconteça. Se você está respirando, é porque Deus, nesse exato momento, está permitindo que você esteja respirando. Então, nós podemos concluir novamente de que toda a humanidade se encaminha e se desenvolve conforme a vontade absoluta de Deus. O profeta Daniel, há muitos mil anos atrás, atesta isso, dizendo para um rei chamado Nabucodonosor, que todos os planos que ele tinha de estabelecer-se como Deus se frustraria devido a isso que eu acabei de dizer. Irmãos, tudo o que acontece no mundo geral, no plano geral, no mundo e na história, se encaminha somente segundo a vontade de Deus. Nada que acontece, acontece sem a vontade permissiva de Deus. Amém ou não amém? Até um problema que nos surge acontece segundo a vontade de Deus. Capítulo 4 de Daniel, profeta, por favor. Eu estou vindo desde a semana passada com uma virose muito forte e que hoje eu passei o dia terrível, muita dor de cabeça. E eu cheguei ali agora perto da esposa e disse assim: tomei grog, tomei o tonto. E nesse negócio de abaixar a cabeça e levantar, e eu de vez em quando vou ter que segurar no vidro aqui, porque está dando uma cambaleada aqui, mas não é nada sério. O Jonatas também ficou com essa virose. Eu estou vendo um casal em pé ali. É vontade de vocês ficarem assim ou não? É, porque tem lugares aqui, tá bom? Capítulo 4, versos 31 ao 33, diz o texto. Para a gente compreender melhor, vai ao 28. Todas essas coisas sobrevieram ao rei Nabucodonosor. E ao cabo de 12 meses, passeando sobre o palácio real da cidade de Babilônia, falou o rei e disse: não é esta a grande Babilônia que eu edifiquei para a casa real? Como com o meu grandioso poder e para a glória da minha majestade? Falava ainda ao rei quando desceu uma voz do céu. O que dizia, irmãos? A ti se diz, ó rei Nabucodonosor, já passou de ti o reino. Serás expulso de entre os homens, e a tua morada será com os animais do campo, e far-te-ão comer ervas como os bois, e par-se-ão 7 tempos por cima de ti, até que aprendas, leia, até que aprendas que o Altíssimo tem domínio sobre os reinos dos homens e dá a quem ele quer. Não há rei que se estabeleça sem que Deus não tenha o posto lá. Não há rei que se mantém no cargo, no poder, se Deus assim não o permitir. Não há tirano que se levante e diga que está dominando e vai reinar, se Deus assim não o permitir. É Deus quem encaminha e desenvolve todas as coisas num plano geral, segundo a sua soberana vontade. Porque Ele é o Senhor. O som sumiu aqui, tá? Mas sumiu. Não mexe não, deixa que daqui a pouco ele volta. Agora, irmãos, no plano pessoal, ou seja, nos eventos da nossa vida como servos de Deus, nos eventos da nossa vida como filhos de Deus, tudo ocorre de acordo com os seus planos, da mesma forma. Diga comigo, a minha vida ou a minha casa está dentro de um plano perfeito de Deus. Perfeito. Perfeito, irmãos.
se num plano geral, alguma coisa estiver acontecendo no mundo agora, está acontecendo porque Deus permitiu e se desenvolveu assim no plano pessoal. O que está acontecendo na tua vida é a permissão de Deus. O que está acontecendo na tua casa é permissão de Deus. Não é surpresa, não é acaso, não é intriga de Satanás, não é obra do mal. Até quando Satanás diz para Jó, para Deus, olha, tu cobriste ele de bens. Ele é assim, porque tu fizeste ele rico. Deus diz para ele, toca, para tu ver se ele blasfema contra mim. Dali ele não passou, porque Deus não permite que nada além da sua vontade seja feita. A vontade de Deus, ela vai ser cumprida na minha e na sua vida. Quer queira as oposições do mal ou não. Agora, irmãos, então, no plano pessoal, nos eventos da nossa vida como filhos de Deus, tudo ocorre dentro dos seus planos. Nesse caso, irmãos, não devemos agir pensando que temos o controle absoluto. Deus está comigo, Deus controla todas as coisas, eu é que tenho, irmãos, nós não temos o controle de nada na nossa vida. Não devemos agir, portanto, como se estivéssemos pensando que temos o controle absoluto acerca do que podemos fazer ou não. Para isso, a melhor dica, a melhor solução, a melhor coisa a fazer é seguir o conselho de Tiago, ao invés da gente pensar que a gente tem o domínio e o controle das coisas, do fazer ou não, do agir ou não, do programar ou não, é fazer aquilo que Tiago nos ensinou a fazer. Se quiser o Senhor, assim compraremos, trabalharemos, viajaremos, teremos sucesso, porque se for a vontade de Deus, assim as coisas vão acontecer. Não devemos, irmãos, agir pensando que nós estamos no controle das coisas. Na busca, para se desvendar, esse é o grande problema. Na busca para se desvendar a vontade de Deus, muitas pessoas vivem conflitos existenciais. Na busca de querer saber qual é a vontade de Deus para a sua vida, as pessoas estão adoecendo, procurando lugares para congregar aonde alguém fale para ela o que melhor lhe convém. Pessoas estão caçando lugares agradáveis para os seus ouvidos, mas nunca param em lugar nenhum e só vivem incompletas na sua vida. Se eu pegar agora um membro meu, um dedo meu, amputá-lo e tentar implantá-lo em qualquer outro animal, esse membro meu vai morrer, porque ele não está completo, ele não está ligado. Irmãos, pessoas ao desejarem buscar um lugar, ou ficar procurando um lugar, elas vivem em conflitos, elas vivem vidas incompletas, porque elas nunca encontram um lugar que elas se conectam, que elas encontram um lugar onde elas possam compartilhar. Irmãos, esse lugar aqui é um mistério de Deus, porque aqui somos todos diferentes, mas somos membros de um só corpo, e quando nós nos unimos, nos completamos com cabeça que é Cristo, e as nossas diferenças se unem, e a presença de Deus se manifesta aqui, aí a alegria, a paz, a cura, a edificação, a exortação, a palavra de ensino, a palavra de correção, e há milagres acontecendo no meio do povo de Deus. Aí a gente se torna completo. Portanto, cuidado para que você não viva em conflito, tentando desvendar a vontade de Deus para a sua vida, procurando lugares para estar e nunca permanecendo em lugar nenhum. Outras pessoas acabam se machucando, se perdendo por pensar que vão desvendar a vontade de Deus, para elas fazendo tentativas, jogando com a sorte até descobri-las. Eu vou buscar alguma coisa para eu fazer, para descobrir se isso é a vontade de Deus. Pessoas vivem fazendo tentativas para tentar desvendar. Pessoas ficam tentando fazer negócios para tentar descobrir se aquilo é a vontade de Deus. Pessoas correm até o risco de tentarem arrumar namorados, namoradas, por aplicativos de namoro,
para tentar descobrir se ali é o varão perfeito dela, a varoa perfeita dela, até se machucarem no desejo de desvendar a vontade de Deus para elas, fazem tentativas perigosas, jogando com a sorte, jogando com roleta russa, se machucam e acabam se desviando. Existem algumas coisas, irmãos, que inevitavelmente vão acontecer na sua vida. E eu digo amém para mim mesmo. Sabe por quê? Porque dentro da vontade soberana de Deus, eu não posso evitar que nada aconteça na minha vida. Eu não posso. Eu não posso evitar que amanhã Deus me abençoe. Eu não posso evitar que amanhã Deus derrame a bênção sobre a sua vida. Eu não posso evitar que amanhã Ele vá visitar a Selma lá e vai falar assim, câncer, vai embora. Eu não posso evitar que de repente um problema chegue até você ou a mim, para que no fim o nome dele seja exaltado. Irmãos amados, existem algumas coisas que inevitavelmente vão acontecer na sua vida e que será impossível a nós desvendarmos, porque elas estão dentro da vontade não revelada de Deus e que pertence somente a Deus. Só pertence a Ele. Inevitavelmente elas vão acontecer. E você vai lutar para desvendá-la, mas não vai conseguir, porque elas estão inseridas nas vontades secretas de Deus e que Ele não vai te revelar. É por isso que o tema da mensagem hoje são os elementos essenciais para que a gente descubra qual a vontade de Deus. Ao invés de ficar batendo cabeça, fazendo tentativas, buscando algum lugar para dizer, aquele pastor é um raio-x de Jeová, ele revela até o meu futuro, o meu passado, os meus ancestrais, ele revela. E nessas tentativas as pessoas estão se machucando. Não criam raízes. Na tentativa de ficar tentando arrumar um varão, só arrumou dragão. Na tentativa de arrumar uma namorada no Tinder, foi sequestrado pela equipe do Pix e perdeu uma grana. Postou uma foto que era uma Gisele Bündchen. Quando tu viu de perto, tu saiu correndo e pensou que era um ladrão. Na tentativa de tentar fazer isso, as pessoas acabam se machucando. Como é que eu consigo ver isso à luz das Escrituras? Que é impossível eu desvendar aquilo que está dentro da vontade revelada de Deus e que inevitavelmente vai acontecer na minha vida e na sua vida através do plano maligno dos irmãos de José contra ele. Como é que eu vejo, pastor? Através do plano maligno que os irmãos de José tramaram. Quem poderia imaginar que por detrás de um plano tão audacioso, maligno dos irmãos de José, Deus iria suscitar um menino como governador e que comandaria a comida de toda a terra. Irmãos, a comida da terra estava concentrada no Egito. Quem quisesse comida tinha que viajar até o Egito para comprar das mãos de José. Quem poderia imaginar que um menino simples, por detrás daquele menino tinha uma família que estava arquitetando algo tenebroso contra ele, mas dentro daquilo tinha um plano secreto, perfeito, lindo, poderoso de Deus para a vida daquele rapaz. Portanto, não fique atrás de descobrir os planos secretos de Deus para a tua vida. Satisfaça-se em obedecer os revelados a você. Os revelados estão aqui na palavra dele. Satisfaça-se em ler a palavra de Deus, descobrir aqui qual é a vontade de Deus para a sua vida e cumpri-la dia a dia, mais e mais. Ninguém podia imaginar isso, irmãos. Que em sua vontade secreta Deus usaria
as coisas ruins como aquelas para cumprir o seu bom propósito na vida daquele jovem José. Isso nos mostra que a vontade de Deus nem sempre foi fácil, mas nunca deixou de ser boa. Diga comigo, a vontade de Deus nunca foi fácil, mas pode melhorar. A vontade de Deus nunca foi fácil, mas nunca deixará de ser boa. Irmãos, até mesmo se dentro da vontade dele chegar um problema na sua vida, como chegou na vida de José. Ao falar das coisas encobertas, Moisés também falou das coisas que foram reveladas e que pertencem a nós na sua revelação. E se a gente deseja desfrutar dela em nossa vida diária, nossa família, nós precisamos conhecê-la, sobretudo. Mas não é conhecer fazendo aquilo que eu disse que é perigoso, fazendo tentativas, buscando lugar onde melhor aquela palavra se encaixa a mim, para massagear o meu ego, para alimentar a minha vaidade. Irmãos, igreja, pregador que alimenta a sua vaidade é infiel. Essa semana nós fizemos um podcast sobre desigrejados. Eu nunca gostei de falar de um tema tão relevante. Foi tão bom o podcast que demorou 2 horas. O Pedro teve que editar muitas coisas que a gente falou e acelerar um pouquinho a fala. Está acelerado um pouquinho, não está, Daniel? Está acelerado para reduzir para 1h20 e poucos minutos. Assistam lá o podcast Desigrejados, mas tem vários também que a juventude tem feito, muito legal. Eu encorajo, você que gosta de caminhar, bota no fone de ouvido e vai ouvindo. Falava no podcast sobre desigrejados que às vezes a gente imputa a culpa e a responsabilidade sobre eles, que não acreditam mais que essa estrutura organizacional da igreja é válida e é divina. Eles não respeitam mais o sacerdote, eles não acreditam mais que essa comunhão seja necessária. Os desigrejados têm esse pensamento. Porém, eu quis mostrar um outro lado, que o problema às vezes não está só com o desigrejado, está com o púlpito. E o problema às vezes é o caráter duvidoso de quem está pregando. É o caráter duvidoso de quem está com o microfone na mão. Que vive vida dupla, que vive vida torpe, que não vive o que prega. Às vezes, a gente olha lá, um desigrejado, abandonou a igreja, mas algumas razões levaram ele. Irmãos, aonde você olha hoje tem uma igreja, e se você fizer uma pesquisa, é um dissidente, é um desobediente que não quis se submeter a alguém, e disse, eu tenho o meu próprio ministério. Quem tem ministério aqui, rapaz? O ministério que nós temos é de Deus. Eu sou o pastor da igreja, tu morre amanhã. O teu auxiliar vai assumir a igreja no teu lugar, seu bobo. Eu sou o chefe, então não manda em ninguém, nem na sua própria vida. Deu certo te respirar amanhã, tu vai para 7 palmos debaixo da terra. E às vezes nós pensamos que a responsabilidade é só deles, mas às vezes é do sacerdote que não é fiel à palavra de Deus. Se desejamos desfrutar dessas bênçãos, nós devemos também conhecê-la. Mas agora a gente vai para a aplicação. As Escrituras nos apresentam alguns elementos que são importantes, irmãos, para conhecermos e desfrutarmos da vontade de Deus e do seu plano perfeito. Ao invés da gente ficar fazendo tentativa, ao invés da gente ficar correndo risco de ficar pulando de igreja em igreja, para descobrir qual é a melhor igreja para mim, eu vou ter que usar a minha fé. O primeiro elemento para que eu possa entender, conhecer e desfrutar da vontade de Deus para a minha vida é a fé e a confiança. Eu tenho que confiar
que o Deus que criou os céus, a terra, o mar, que pôs limite ao mar para dizer, ali é o teu limite, dali você não passa. De vez em quando vem uma ressaca e vai até lá no meio da rua, mas quando a maré volta, Deus continua dizendo, o teu limite é ali. Olha que mistério é isso. O mar pode engolir o Rio de Janeiro. Pode ou não pode? O mar pode engolir o Rio de Janeiro, mas Deus diz, ali é o teu limite. Irmãos, se eu quero desfrutar das bênçãos dele, da vontade dele, eu preciso confiar nele. É como eu pegar o Luiz Alberto e colocá-lo aqui e vendá-lo e dizer para ele, tu confia em mim, meu irmão? Confio, pastor. A ponto de confiar na minha voz? Sim. E ali tem um abismo. E eu mandá-lo dar 10 passos para não se mexa. E ele confiar na minha palavra. E ele ser poupado de cair nesse abismo, porque ele confiou na palavra de alguém. Assim é Deus, irmãos. Quando nós confiamos em Deus, nós estamos usando isso como elemento para desfrutarmos da vontade dele, que é boa, agradável e perfeita. Provérbios capítulo 3, por favor. Provérbios 3. Provérbios fica depois de Salmo. Versos 5 e 6, por favor. Vamos ler juntos? Diz o texto. Ih, tem alguém, estou ouvindo barulho de folha, hein? Vamos lá? Vou chamar o pastor Luiz Carlos aqui para passar a vista aqui. E opa, quem estiver desfolhando aqui vai fazer inscrição para o CETEB. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. Qual o elemento, pastor, que eu preciso ter em minha vida e exercitar, alimentar, fortalecer, para que eu possa conhecer e desfrutar do plano perfeito de Deus, da sua vontade? É a confiança, a fé em Cristo, a fé nele. Quando afirmamos que confiamos em Deus, dizemos que tudo o que acontece num plano geral ou num plano pessoal está no controle dele. Vem um problema, vem uma situação difícil, vem uma coisa que ainda não caminhou ou não pegou a velocidade que a gente gostaria, mas nós confiamos em Deus. Nós estamos plenamente certos de que Ele, na hora certa, vai cumprir o seu propósito. Quando nós confiamos, nós iremos desfrutar, a partir dessa confiança dEle, de tudo que Ele tem para a nossa vida. Confie no Senhor. Confie no Senhor. Não te estribes, ou seja, não deixe com que teu coração pense e te leve a agir de forma contrária. Não leve o teu pensamento acima de uma plena e absoluta confiança no Deus que fez todas as coisas. No plano geral, comanda tudo, e no plano pessoal, cuida da sua vida e da minha. No plano geral, nada que está acontecendo agora, ou tudo que está acontecendo agora, Ele está com os olhos dele, passando vista. Ele cuida. Ele continua governando sobre todas as coisas. Dizemos também que pertencemos a Ele. Quando nós confiamos, quando nós temos uma certeza, nós dizemos que nós pertencemos a Ele. Nós dizemos que Ele tem um plano para a nossa vida. Mas não é qualquer plano,
é um plano ainda melhor do que aquele que nós imaginamos, que nós desenhamos, que nós projetamos. Deus é sempre abundante naquilo que Ele vai realizar segundo o nosso desejo. Nós pedimos um teclado, Ele nos dá um piano de caudas. Nós pedimos, eu me lembro, recém-convertido, tinha minha empresa e eu precisava de uma caminhonete. Mas eu sempre fui um cara muito cauteloso. Eu disse, não é só comprar um carro, é o seguro dele. Não é só o seguro, é mantê-lo, é um carro caro. E eu me lembro que eu, conversando com o Denise, falei assim, nós vamos encarar. Eu preciso para avançar com a empresa. E falei, não, vamos pegar um mais simplesinho. Deus deu o melhor. Só que esse cara cauteloso ainda ficou com aquele mais baratinho guardado em casa, dizendo assim, bom, eu vou vender para que eu possa pagar o seguro. Eu comprei um carrão para a empresa, agora eu vou pegar o carro velho, vou vendê-lo e pagar o seguro e ainda manter um dinheiro guardado. Deus diz assim, você não precisa disso. Aí um pastor amigo meu disse, você quer me vender teu carro? Eu falei, claro que eu quero. Ele então me vende em suaves parcelas, era exatamente a parcela do seguro, e ainda sobrava um dinheiro muito bom. Primeiro mês passou, ele não me pagou. Segundo mês passou, e ele não me pagou. O terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo mês já passou, e ele não me... Você estava lá? Você conhece ele? Ele também não me pagou. E para surpresa nossa, as contas continuaram sendo pagas. Eu não dependi de 1 centavo daquele carro que eu imaginei ser para pagar talvez o seguro e para sobrar para fazer uma graça ainda. Porque, irmãos, quando Deus dá, Ele dá com abundância. Quando Ele nos dá para desfrutarmos da sua vontade, Ele nos dá sem limites, Ele nos dá além daquilo que nós imaginamos. Não é qualquer plano, é o que há de melhor para nós. Diga comigo, se você desejar, Deus tem o que há de melhor para a minha vida. Você pode dizer novamente, Deus tem o que há de melhor para a minha vida. Agora olha para alguém que está do teu lado e fala, Deus tem o que há de melhor para a tua vida, meu irmão. Aí agora eu vou brincar com os solteiros aqui, ó. Obrigado, Luiz. Opa, o Luiz Alberto deu uma profetizada aqui que eu até... Deu até uma balangada aqui. Recebi, Luiz. Agora eu vou falar para as solteiras. Deus tem o que há de melhor para a tua vida. Não fica buscando esse espelego preguiçoso que não gosta de trabalhar. Fica buscando esses homens aí pelo Tinder, não. Busca em Deus. Pastor, a Bíblia tem um nome? Tem não. Vai para o joelho. Vai orar, minha irmã. Vai orar. Precisamos de muita fé. Precisamos de muita confiança para conhecer o Senhor e aceitar e desfrutar da vontade que Ele tem para a nossa vida. Moisés precisou de muita confiança para ter que encarar o desconhecido. Abraão precisou de ter confiança em Deus depois de descobrir que a vontade de Deus era infalível. Davi também precisou confiar em Deus para depois entender que a vontade de Deus, ela é irresistível. Você vai resistir hoje, amanhã, mas um dia ela vai te capturar. Hoje, amanhã você diz não quero. Hoje, amanhã você diz estou afim não. Hoje, amanhã você até se esconde na caverna. Deus vai atrás de você, porque a vontade dele é irresistível. Ninguém resiste à sua soberana vontade. Qual a segunda coisa, qual o segundo elemento que nós vamos precisar para que a gente conheça e desfrute da vontade de Deus
e do plano perfeito que Ele tem para a nossa vida. Está no livro de Provérbios. Salomão nos ajuda no capítulo 4, que é a instrução da sua palavra. Então, quero desmistificar aqui a ideia de que a gente precisa de coisas para descobrir qual é a vontade de Deus para a nossa vida. Nós precisamos de fé e da instrução da sua palavra. Amém, irmãos? Amém. Pastor, como é que... Porque isso é o grande mistério da nossa vida com Deus. Quantos aqui como eu falam, Senhor, o que tu tens para mim? Já fez essa oração? Nunca fez? Meu Deus, tu é bom mesmo, hein? Tu deve saber o futuro. Senhor, o que tu queres de mim? Quantos aqui já perguntaram isso? Esse é o grande mistério da vida. Senhor, quando será o fim desse problema, dessa luta? Quantos não fizeram essa pergunta? Então sempre isso vai estar diante de nós. Tem uma receita mágica? Não. Confiança. Plena e absoluta em Deus. Confia nele, como o escritor aos Provérbios escreveu. Confia no Senhor de todo o teu coração. Não deixe com que o teu entendimento venha duelar contra a tua confiança em Deus. Confia nele plenamente. Reconhece em todos os teus caminhos o que ele vai fazer. Ele vai endireitar as tuas veredas. Ele vai aplanar o teu caminho. Ele vai preparar a estrada para você passar. Agora, o outro elemento é a instrução da palavra de Deus. É como se esta palavra fosse o Waze, o GPS, que vai nos conduzir pelo caminho até chegarmos no centro da vontade de Deus. Então, aos preguiçosos que não gostam de ler, aos preguiçosos que querem uma bola de cristal, quando o crente entra no meu gabinete, para perguntar, pastor, qual é a sua opinião? Eu falei, não queira saber. Pastor, me dá uma orientação? Vamos para as Escrituras. Teve uma irmã que ficou aborrecida comigo, porque eu disse para ela, vamos ver o que a Bíblia diz. Ela, pastor, o senhor não tem uma opinião não? Eu falei, não queira saber. Não queira saber a minha opinião, porque ela é humana, mas queira saber a vontade de Deus. Aí quando eu chamei ela para orar, é como se eu estivesse chamando ela para uma maratona. Vamos orar, irmã? Ela, pastor, o senhor não tem uma palavra, não? Acho que ela queria que eu abrisse a gaveta, saísse um querubim. Aí saísse um querubim com uma bola de cristal. Eis aí, meu servo, pode revelar o futuro para ela. Eu não tenho bola. Deixa a irmã à vontade. Eu não tenho bola de cristal, o bispo Rubem não tem, pastor Sérgio, nenhum dos pastores tem. O que nós temos é a palavra de Deus para nos instruir no caminho que nós devemos seguir. E esse caminho vai desembocar na vontade de Deus para a nossa vida. Capítulo 4, versos 10 ao 14. Tadinha, ele ficou sem graça. Irmã, fique em paz, tá? Estamos entre amigos, estamos entre irmãos. Ouve, filho meu, e aceita as minhas palavras. Vamos ler? E te multiplicarão os anos de vida. No caminho da sabedoria te ensinei, e pelas veredas da retidão te fiz andar. Em andando por elas, não se embaraçarão os teus passos, e se correres, não tropeçarás. Retém a instrução e não a largues. Guarda, porque ela é a tua vida. Não entres na vereda dos perversos, nem siga pelo caminho dos maus. Evita-o, não passes por ele. Desvia-te dele, passa de largo, pois não dorme, se não fizerem mal, e foge deles o sono, se não fizerem tropeçar alguém. Porque comem o pão da impiedade e bebem o vinho das violências. Mas, diga comigo bem forte, a vereda dos justos é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser o dia perfeito. Nós precisamos da instrução da palavra de Deus para nos levar até o ponto
que é a vontade de Deus para a nossa vida. Agir de modo contrário a isto aqui. Agir de modo pessoal. Se estribar. Dizer não, é o que eu acho melhor para a minha vida. Agir de modo contrário à instrução das Escrituras é revelar-se ou rebelar-se contra a vontade de Deus. É fazer o que Saul fez. É rebelar-se contra uma ordem, contra um plano perfeito. Depois que eu peguei um engarrafamento de 3 horas, eu nunca mais desobedeço o Waze. Só quando ele me joga para lugar perigoso. Porque ele me indicou por um lugar e eu disse, não vou por isso não. Aí eu fui por outro. Por 3 vezes ele tentou me alertar. 500 metros, jogue para a direita para você cair lá onde eu te indiquei lá a primeira vez. Mas 1,5 km ele continuou insistindo para eu jogar para a direita, para eu voltar, até para fazer um retorno. E eu continuei na frente. 2,5 km, 3 km à frente, ele me indicou novamente. Falei, rapaz, o cara é insistente. Eu desliguei. Daqui a pouco, quando eu subi, desci, só vi aquelas lâmpadas vermelhas. Eu falei, Jesus, 3 horas no engarrafamento. Por quê? Porque eu me rebelei contra o Waze. Agir de modo contrário a isso que nós acabamos de ler é rebelar-se contra a vontade de Deus. Salomão vai reafirmar isso no capítulo 13, se você quiser ir lá. E vai dizer, o que despreza a palavra se apenhora a ela, mas o que teme o mandamento será recompensado. Capítulo 13, ele vai reafirmar esse problema sério que é não submeter-se à vontade de Deus. Capítulo 13, verso 13, diz, o que despreza a palavra, a ela o quê? Se apenhora. Sabe o que significa isso? Sofrerá as penalidades dela. Se apenhorar aqui quer dizer que uma pessoa que se rebela contra a palavra está sujeita aos males advindos dela. Está se apenhorando a ela, está abrindo concessão para que os males desta palavra venham sobre ele. Mas o que teme ao Senhor, ao mandamento, o que diz o texto? Será recompensado. A fim de confiar no Senhor, devemos ter sua palavra para nos instruir, para nos dar o caminho certo, sem nos rebelarmos contra ela. As Escrituras, irmãos, são as que geram e alimentam a nossa fé em nosso coração. São elas que nos revelam a vontade, a direção perfeita de Deus em tudo o que fazemos. Se estamos no caminho certo, ela nos atesta que estamos no caminho certo. Se estamos no caminho errado, ela também nos atesta que estamos no caminho errado. São elas que alimentam a nossa fé, que corrigem o nosso coração e que também nos revelam a direção correta daquilo que nós estamos fazendo ou não. E na maioria das situações, oportunidades e decisões com as quais nos deparamos dia a dia, as Escrituras têm a instrução perfeita para nos dar. Quer em decisões, quer naquelas oportunidades que aparecem, que deixam uma interrogação do nosso tamanho, e a gente pergunta, será que é de Deus? Nas decisões, nas oportunidades e nas situações, a palavra de Deus, as Escrituras Sagradas, tem a direção perfeita, tem a instrução perfeita para a nossa vida, para que a gente não erre, para que a gente não incorra num problema sério para a nossa vida. Mas a tristeza de algumas pessoas não é que estão aqui. A Bíblia não dará o nome da pessoa que você vai se casar. Para a tristeza de muitos, a Bíblia não tem o nome do seu futuro marido, não tem o nome da sua futura esposa.
Ele não tem um roteiro pronto das suas férias para Disney ou para qualquer outro lugar do planeta. Também não dirá especificamente se o emprego que você está buscando e que apareceu para você é bom ou não. A Bíblia não tem isso para nos dar. Mas certamente, se estivermos imbuídos da sabedoria de Deus e buscarmos a sua vontade de todo o nosso coração, estaremos prontos para colocar e Ele nos conduzir pelo Espírito Santo no caminho que Ele nos desejou e nos desenhou. Aí Ele não vai nos mostrar o nome da pessoa, Ele vai nos conduzir até esta pessoa e marcar um grande encontro. Ele não só vai te levar à porta de emprego, Ele vai te levar à porta de emprego certa. Aquela que encaixa-se com a sua especialização, com a sua especificação, com aquilo que você sabe fazer. Ele não só vai te dar um roteiro de férias, Ele vai te dar uma bênção tão grande que você vai desfrutar de 7 dias para estar passando 70 lá. A Bíblia não tem o nome do seu futuro marido, da sua futura esposa. Mas se você se submeter à vontade de Deus, ela vai te guiar. E como Jacó e Raquel, né? Vai marcar o encontro. Já pensou se Deus marcasse o encontro agora?